pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula, tá certo? Vamos dar continuidade, vamos dar sequência. Eu quero ver a gente fluir nessas aulas cada dia mais, com possibilidades melhores, com experiências melhores, tá bom? Então assim, eu conto com o apoio de vocês, eu conto com o interesse de vocês, com a determinação de vocês para que a gente trace um caminho e uma meta legal das nossas aulas para que a gente tenha de tirar o maior aproveitamento possível, tá bom? Então, primeiro, antes de qualquer coisa, eu quero que vocês peguem o material de vocês. Quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, essa videoaula, é importante que vocês tenham o material em mão, que vocês vão grifando algumas coisas, que vocês vão marcando coisas específicas e importantes para o nosso desenvolvimento com essa aula, tá bom? Então, ó, tá no módulo de vocês, na página 217, a nossa aula de hoje. Nós estamos vendo o capítulo 5, já iniciamos, semana passada, capítulo 5, elementos e ligações químicas, tá? Aí nós já vimos elementos químicos, nós já vimos algumas características presentes na nossa casa, naquilo que a gente encontra na questão de alimentícia, na questão de produtos de higiene, produtos de beleza, tá? E hoje nós vamos entender as características e a descoberta da lei periódica, que nem sempre foi acessível esse conhecimento de química, essas características que hoje a gente conhece. Mas graças a alguém, a alguns estudiosos, a alguns químicos que ao longo dos anos, ao longo do tempo, vieram trabalhando, vieram estudando e possibilitaram para nós, sociedade, para nós estudantes, professores, escolas, a disponibilidade de informações precisas e concretas a respeito das noções de química, tá bom? Então vocês vão viajar bastante nesse assunto, é um assunto bem legal, bem light, para a gente ir desenvolvendo e aprendendo diversas coisas do nosso dia a dia. Tá bom, pessoal? Olha só, a descoberta da lei periódica, temos aqui na página 217, aí veja a situação a seguir, nós temos duas imagens, A e B, tá? A e B. Aí nós vamos entender o que essas imagens representam para nós, tá bom? Na imagem A, que diz o seguinte: Ana trabalha em uma loja de roupas, ela mantém as camisas organizadas por cores na prateleira, tá? Já o João, na imagem B, ele é um marceneiro, ele guarda em uma gaveta parafusos, porcas, arruelas, organizado por tipo e por tamanho. Então essa característica, essa caracterização de organização dentro da química é muito importante e muito citada, tá? As coisas devem estar organizadas nos lugares certos, ok? É importante que isso aconteça não só na química, como nas diversas áreas de nossa vida. Nós temos que organizar as coisas, nós não podemos misturar as coisas em lugares diferentes, em lugares que elas não deveriam estar. Tanto na química como em qualquer outra matéria, outra área de estudo, as coisas são organizadas na biologia, na física, na matemática. As coisas devem ser organizadas e planejadas de acordo com o que elas pertencem, ao que elas pertencem, tá? Por isso que na imagem A Ana, que trabalha numa loja de roupa, ela organizou as camisas por cores. E por que isso? Por que se fazer isso? Porque na hora que ela precisar procurar alguma coisa, alguma camisa, se está organizada e se está dividida por cores, é mais fácil dela encontrar, tá? E assim, na imagem B também, que são elementos menores, que são parafusos, porcas, roscas, arruelas, são menores ainda. Imagina se está tudo misturado dentro de uma lata, dentro de um saco. Na hora de se procurar esses materiais, a gente sabe que tem a oxidação também, fica meio que enferrujado. Então é bom se separar para quando se precisar, vai no lugar certo e encontra esses materiais, tá? Aí temos duas questões que vocês devem responder no livro de vocês. De que forma a Ana poderia organizar as camisetas da loja em que trabalha? É uma resposta pessoal, mas vocês podem, além de dizer a questão da cor, também as questões por tamanho, tá? Eu tenho um pequeno empreendimento que eu trabalho com vestuário também, e a gente organiza as coisas muitas vezes pela cor ou pelo tamanho,
tamanho, por exemplo, tamanho P feminino, tamanho M masculino, então essa definição para a gente não se perder no meio do caminho, tá certo? Aí, questão 5. Comenta as dificuldades de João que o João enfrentaria em seu trabalho se os objetos que ele utiliza em sua marcenaria estivessem todos juntos em uma gaveta sem qualquer tipo de organização. Até já falei isso aqui agora, mas vocês podem citar também como resposta pessoal aí a ideia de vocês. É importante que vocês coloquem nessas videoaulas a ideia de vocês, tá bom? Então, pessoal, nas situações acima podemos perceber a importância de organizar os itens. Isso é muito importante. Nesse tempo agora que a gente está vivendo, nesse período de quarentena, ser organizado, ser uma pessoa que está bem em questões de organização, tanto na vida, quanto na mente, quanto nos estudos, quanto no trabalho, é de importância muito relevante, tá? Porque fica mais fácil da gente sobressair dos problemas que estão sendo acometidos a cada um de nós, tá? As divisões das prateleiras, das gavetas nos ajudam a classificar os objetos e para isso geralmente utilizamos diferentes critérios, como por exemplo, a cor, o tamanho e o tipo, tá? Se eu tiver aqui várias canetas, eu até tenho aqui, só um instante, eu tenho uma preta, tenho uma vermelha e tenho uma azul, tá? Elas são basicamente todas iguais, mas se eu quiser separar todas as canetas azuis que eu tenho aqui, eu tenho outro lápis azul aqui, eu tenho outro azul aqui com um tom diferente. Se eu quiser separar em um estojo diferente, eu posso separar todas as azuis, todas as vermelhas e todas as pretas. Fica melhor na questão de organização, tá? É só questão de a gente ter uma organização. Isso para elementos ainda mais complicados, como é o caso de parafusos, como foi citado na imagem acima. Bom, ao longo do tempo, vários estudiosos tentaram organizar os elementos químicos a fim de que todas as pessoas pudessem consultá-los. Então, quando eles começaram a organizar aquela tabela periódica que a gente conhece hoje, deu bastante trabalho, a gente sabe disso, mas também era que possibilitasse as pessoas hoje tivessem um entendimento mais fácil daquilo que está descrito ali. E quando a gente se depara com a tabela periódica, a gente no estudo de química, a gente vai achar algumas coisas complicadas na questão de entendimento, na questão de leitura, na questão de numeração. Mas quando a gente começa a trabalhar, começa a conhecer, as coisas vão fluindo, tá? E esses caras aqui trabalharam bastante para que isso se tornasse viável para nós, que no início não era. No início era muito complicado mesmo. Então os caras trabalharam, os caras estudaram, os caras pensaram e possibilitaram a nós um entendimento hoje mais abrangente, mais efetivo, mais visível, para que a gente possa trabalhar com maestria dentro daquilo que a gente faz. Tá bom? Para isso, as pessoas pudessem consultá-lo independentemente de sua nacionalidade. Para isso, adotaram diferentes critérios, como suas características e propriedades. Isso para os elementos. Eles pegaram esses critérios, características dos elementos, as propriedades, como por exemplo metal, metal pesado, outros elementos que eles vão caracterizando e trazendo à tona esses elementos, tá bom? Então a gente tem essas características possíveis. Como essa organização foi nomeada na tabela periódica de elementos químicos. Vou até grifar aqui, grifei também, tá? Essa organização nós conhecemos hoje como elementos químicos. A seguir nós vamos conhecer como foi esse desenvolvimento ao longo do tempo. Então nós temos esse quadro amarelo aqui, ó, aqui abaixo, na página 217. E a gente tem que ler, a gente tem que conhecer, a gente não pode começar a falar de elementos químicos, a querer entender sem antes a gente mergulhar nessa história, quem foi pioneiro, quem conseguiu trazer isso para nós, tá? Então o químico alemão, o John Wolfgang, em 1780 a 1849, estudou a massa atômica de alguns elementos químicos e descobriu que seguiam uma certa ordem, tá? Seguiam uma ordem de organização. O químico italiano Stanilião conseguiu confirmar os valores da massa atômica de alguns elementos químicos, comprovando a ideia do anterior, do primeiro de John, tá? E de outros cientistas também. Já o geólogo francês Alexandre Émile publicou uma versão que organizava
os elementos químicos de acordo com a ordem crescente dos valores da massa atômica. Então, quando a gente vai observar um elemento químico, é importante que a gente entenda essa questão de massa atômica que cada um elemento traz consigo, tá? Já o químico inglês, o John Alexander Reina, defendeu uma tabela em que os elementos químicos conhecidos fossem organizados em ordem crescente de massa atômica e o oitavo elemento químico da sequência tivesse a mesma propriedade do primeiro, tá bom? Já o químico alemão Julius publicou uma tabela periódica contendo 28 elementos químicos organizados em 6 famílias, seguindo sua massa atômica. Então a gente vê que cada rapaz desse, cada cara desse aqui tiveram uma ideia diferente, mas não foi descartando a ideia do outro, tá? Juntou-se tudo isso e hoje nós temos a ideia que nos possibilita o conhecimento dessa tabela periódica atual, que é o que nós vamos ver aqui agora, tá? Página 218, tabela periódica atual. A tabela periódica mais conhecida foi apresentada pelo químico russo Dmitry, tá? Na época de Mendeleev, o modelo atômico aceito pela comunidade científica era o de Dalton, tá bom? No qual o átomo seria uma esfera maciça e indivisível, isto é, a existência de partículas atômicas era ainda desconhecida, ok? Então lá em Mendeleev percebeu que ao organizar os 63 elementos químicos, até então conhecidos em ordem crescente de massa atômica, eles obedeciam um padrão de acordo com suas propriedades. Eles também deixou espaço para elementos químicos ainda não descobertos, que logo posteriormente vieram à tona, tá? À medida que novos elementos químicos eram descobertos, os cientistas os incluíram na tabela periódica, que foi apresentada à comunidade científica em 1869. Então, se por acaso, em algum eventual trabalho, em alguma eventual avaliação, a gente fazer essa pergunta, é importante que vocês saibam quando que essa tabela periódica foi apresentada à comunidade científica. Quando a gente fala de comunidade científica, gente, a gente fala das pessoas que estudam, das pessoas que estão ali ligadas com as questões científicas do mundo como um todo, tá? Que estão organizando, que estão planejando as coisas que vêm seguindo e que vêm se materializando dia após dia, tá? A tabela ainda representou uma ferramenta fundamental para o estudo da química, indispensável. Quando a gente começa a estudar química, a gente precisa ter em mão e utilizar essa tabela periódica, sistematizando as anotações dos elementos químicos e suas propriedades. Em estudos posteriores em Mendeleev, os cientistas perceberam que alguns elementos químicos não obedeciam às periodicidades propostas pelo químico russo, tá? Esse cara aqui começou a caracterizar e alguns elementos não se encaixava dentro dessas características, tá ok? Dessa forma iniciaram buscas por novos critérios para organizar a tabela. Isso é importante dizer. O elemento não se encaixava nos critérios, ele não era eliminado. O que foi feito? Procurou novos critérios para que aquele elemento fosse incluído. Tá? Essa questão da inclusão aí estava presente até nessa questão dos elementos químicos. Em 1913, o físico inglês Henry Gauling desenvolveu uma nova organização da tabela periódica, adotada e utilizada pela comunidade científica até os dias atuais. Então, essa nova tabela foi organizada e montada por esse físico inglês em 1913. Quando Moseley realizou suas observações, já se sabia a existência de prótons e nêutrons e elétrons, tá? Que cada elemento químico se caracterizava pela quantidade de partículas de carga positiva, isto é, seu número atômico, tá certo? Por causa disso, Moseley organizou a tabela periódica de acordo com o número atômico dos elementos químicos. Então pode grifar isso daí, tá? Que o Moseley organizou a tabela periódica de acordo com o número atômico de cada elemento químico. A tabela periódica atual fornece muitas informações sobre cada um dos elementos químicos, com nome, como estado físico, com massa atômica e como nome do grupo pertencente, entre outras. Grifes aí também, com nome, estado físico, massa atômica e os grupos pertencentes, tá? Ainda a tabela periódica é importante porque apresenta os elementos químicos de maneira organizada,
agrupados de acordo com suas propriedades químicas e físicas, e facilita a nossa consulta, claro, tá? Quando tem essa organização assim, como por exemplo, como nome, como os prefixos que ela vem, como o estado físico, se é líquido, se é sólido, se é gasoso, como a massa atômica, que é o número que vem descrito, como o nome e o grupo que ele pertence. Se são, por exemplo, ferros, se são metais. Então, a partir de agora, veremos como interpretar a tabela periódica e as informações nela contidas, tá bom? Então, dentro das próximas aulas, nós vamos pegar propriamente dessa tabela periódica e entender algumas facetas que ela tem, algumas possibilidades, ok, pessoal? Isso foi um histórico. A gente precisa nas nossas aulas, antes de qualquer coisa, entender a história daquilo que a gente está estudando. A gente não pode querer estudar algo por acaso, e sim entender. Então, nas próximas aulas a gente vai se comunicando, tá bom? A gente vai realizando as atividades, a gente vai pegando essa tabela periódica em mãos, mas fiquem focados, que a coisa está andando e está fluindo. E isso é mérito de vocês que estão aceitando a proposta, tá bom? Então, até a próxima aula. Fiquem todos bem, a gente vai se comunicando, ok?